Kaká vai tomar uma decisão que promete mudar tudo e aceitará fazer um exame de DNA para descobrir quem é o pai do seu filho, deixando todo mundo em choque com o resultado. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, enquanto Violeta se enche de expectativas ao acreditar que será avó, João se prepara para a revelação que pode mudar sua vida. Mas o desfecho dessa história vai pegar todos de surpresa. Kaká declara: "Eu sempre achei que sabia, mas agora chegou a hora de encarar o que esse exame tem para revelar." Tudo deverá acontecer logo após Violeta se aproximar cada vez mais de Kaká. Em um certo momento, Violeta e Kaká estão sentadas na sala da mansão, enquanto tomam chá. Violeta observa Kaká com um sorriso acolhedor e, de repente, quebra o silêncio com um tom calmo. Violeta então fala: "Sabe, Kaká, eu venho pensando bastante sobre você ultimamente. A gente está ficando cada vez mais próxima e tem algo que eu preciso te contar." Kaká olha para Violeta, intrigada, enquanto mexe na xícara de chá. "O que foi, dona Violeta?" Violeta dá um leve sorriso, tentando manter a serenidade, e comenta: "Eu sei que você e o baixinho tiveram um romance." Kaká quase deixa a xícara cair, claramente sem graça com a revelação. Ela desvia o olhar e murmura: A gente teve sim, mas foi uma coisa passageira, sabe?" Violeta coloca a xícara na mesa e responde com um tom tranquilizador: "Tá tudo bem, Kaká. Você não precisa se preocupar com isso. Eu não tô aqui para te julgar." Kaká relaxa um pouco, mas Violeta continua, agora com um tom mais direto: "Mas tem uma coisa que eu preciso saber. Existe a possibilidade do bebê que você tá esperando ser meu neto?" Kaká arregala os olhos, completamente chocada com a pergunta. Ela coloca a xícara na mesa e comenta, ainda tentando processar: "Meu Deus, eu nunca nem pensei nessa possibilidade." Violeta dá um leve sorriso, inclinando-se para a frente: "Pois eu pensei, e quero muito saber, Kaká, porque se for o caso, eu prometo que vou ser uma avó maravilhosa para essa criança." Kaká passa a mão pela testa, visivelmente tonta com as palavras de Violeta, e confessa: "Olha, dona Violeta, eu podia jurar que esse filho não era do baixinho, mas agora que a senhora falou isso, confesso que fiquei com dúvida." Violeta aproveita o momento e sugere com delicadeza: "Então vamos tirar essa dúvida, Kaká. Faz um exame de DNA para a gente ter certeza." Kaká, surpresa com a sugestão, e responde: "Exame de DNA? A senhora não é a primeira pessoa que me pede isso." Violeta franze o senho, intrigada, e pergunta: "Como assim? Do que você está falando, Kaká?" Kaká suspira, tentando organizar os pensamentos, e revela: "Antes de tudo isso, eu namorava o João, e ele sempre achou que o bebê era dele, tanto que ele também pediu um exame de DNA." Violeta arregala os olhos, chocada com a revelação, e exclama: "O João? O namorado da Madalena?" Kaká assente nervosa e comenta: "É ele mesmo. Eu achava que não tinha mais nada com ele, mas agora tudo tá virando uma confusão na minha cabeça." Violeta fica em silêncio por alguns segundos, processando as informações, antes de murmurar para si mesma: "Isso tá ficando mais complicado do que eu imaginava." Kaká apenas observa, sem saber o que dizer, enquanto Violeta, embora surpresa, parece ainda mais decidida a descobrir tudo sobre o bebê. Kaká e Violeta continuam conversando na sala, enquanto o clima de tensão e curiosidade ainda paira no ar. Kaká, mexendo nervosamente na alça da bolsa, resolve quebrar o silêncio e comenta: "Bom, para começar, eu e o João não estamos mais juntos. Ele terminou comigo para ficar com a Madalena, e agora eles também não estão juntos." Violeta arregala os olhos, surpresa com a revelação, e comenta com um tom curioso: "Terminou com a Madalena? Que coincidência!
Kaká confirma com um aceno, ainda tentando manter a compostura, e explica: foi isso mesmo. E ele terminou com a Madalena porque ficou sabendo da possibilidade do bebê ser dele e quis tirar isso a limpo. Violeta cruza as pernas pensativa e responde com um sorriso contido: então é bom que você faça esse exame de uma vez, Kaká. Porque se não for do João, certamente é do baixinho. Kaká suspira, visivelmente resignada. Pelo visto, não tem outra alternativa mesmo. Violeta sorri levemente, com um olhar decidido, e afirma: não tem, minha querida. Melhor resolver isso logo. Mais tarde, depois do expediente, Kaká está sentada no sofá da casa de Violeta e decide pegar o celular para ligar para João. Ele atende com um tom cauteloso, ainda não completamente à vontade com a situação, e fala: oi, Kaká, alguma novidade? Kaká responde, tentando soar casual: tem sim. Eu decidi que vou fazer o exame de DNA amanhã. Do outro lado da linha, João parece aliviado e responde com firmeza: ótimo, eu posso acompanhar se você quiser. Kaká dá um leve sorriso e comenta: pode sim, mas só para te avisar, Violeta também vai. João fica em silêncio por alguns segundos, claramente surpreso, e pergunta: a Violeta, por que ela vai? Kaká respira fundo, se preparando para explicar, e responde: porque surgiu a possibilidade do bebê que eu espero ser do baixinho. João fica ainda mais surpreso, a revelação claramente o pegando desprevenido, e comenta com um tom confuso: do baixinho? Isso eu não esperava. Kaká confirma com um aceno, mesmo que ele não possa ver, e explica: nem eu, mas agora tudo faz sentido. Melhor a gente tirar essa prova logo. João concorda com um tom mais calmo: tá certo, é bom resolver isso de uma vez por todas. Enquanto isso, na casa de Violeta, ela está na sala com Osmar, tomando um café e conversando casualmente, quando resolve contar a novidade. Com um sorriso leve, ela comenta: sabe, Osmar, tem uma chance do bebê da Kaká ser meu neto. Osmar para no meio do gole de café, arregalando os olhos de surpresa, e pergunta: o quê? Como assim? Violeta dá um sorriso divertido, claramente aproveitando o choque dele, e explica: eu descobri que a Kaká e o baixinho tiveram um romance antes de ele morrer, e agora, com o exame de DNA que ela vai fazer, existe a possibilidade de o bebê ser dele. Osmar passa a mão no rosto, tentando absorver a informação, e comenta: meu Deus, isso eu nunca imaginei. Violeta sorri com um tom sereno, ajustando os brincos, e responde: nem eu, mas se for, eu vou cuidar desse bebê como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Osmar a observa, claramente admirado, mas ainda chocado com a possibilidade. Ele murmura: essa família não tem um dia de paz, né? Violeta dá uma risada leve e responde com bom humor: mas são essas reviravoltas que deixam tudo mais interessante. Na manhã seguinte, Kaká sai de casa e encontra João esperando por ela do lado de fora. Ele está encostado em um poste, claramente pensativo. Assim que a vê, ele força um sorriso e comenta: tá pronta? Kaká assente, ajeitando a bolsa no ombro, e responde: pronta. A dona Violeta vai direto da casa dela para o laboratório. João confirma com um aceno, e os dois seguem juntos até o ponto de ônibus. Durante o trajeto, a tensão é evidente no silêncio que se instala entre eles, com ambos perdidos em pensamentos. Quando finalmente chegam ao laboratório, Kaká e João dão de cara com Violeta e Osmar, já esperando na recepção. Violeta, com os braços cruzados e um olhar divertido, não perde a oportunidade de provocar: então, João, a possibilidade de você ser o pai desse bebê é mesmo real? Isso é no mínimo curioso. João ergue o olhar visivelmente irritado e responde com firmeza: isso não é da sua conta, Violeta.
Violeta dá uma risadinha sarcástica. Mas antes que a situação possa piorar, Kaká se coloca entre os dois e pede: dá para vocês dois pararem com isso? Não é o momento para essas briguinhas idiotas. Osmar observa a cena em silêncio, mas claramente atento, enquanto o clima de tensão continua. Logo depois, o atendente chama Kaká e João para o exame. Eles seguem juntos até a sala indicada, onde realizam o teste de DNA com amostras de sangue. Ao sair do laboratório, Kaká respira fundo, tentando aliviar a tensão, e comenta: bom, agora é esperar o resultado. Violeta se aproxima dela com um leve sorriso e responde: não vai demorar muito, e aí a gente vai ter todas as respostas. João observa Kaká com uma expressão preocupada e fala com sinceridade: e depois disso, Kaká, o que você vai fazer? Kaká suspira, visivelmente incomodada com a pergunta, e retruca: eu não sei, João. Vamos resolver uma coisa de cada vez. Logo depois, Kaká decide ir para o trabalho junto de Violeta, algo que claramente incomoda João. Ele a encara por alguns segundos, antes de comentar: eu ainda acho que essa vida que você leva com a dona Violeta não é boa para você, Kaká. Kaká revira os olhos, já irritada com o comentário, e responde: não começa, João. Eu sei o que estou fazendo. Os dois seguem caminhos opostos, com João indo para o próprio trabalho. Ao chegar lá, ele tenta se concentrar nas suas tarefas, mas não consegue. A cada minuto, sua mente volta para o exame e para a possibilidade de ser pai. Ele solta um suspiro frustrado, largando os papéis que estava tentando organizar, e murmura para si mesmo: como é que eu vou trabalhar desse jeito? Enquanto isso, na mansão de Violeta, Kaká também está dispersa. Durante uma pausa, ela encontra Jo e decide desabafar. Com um tom de voz cansado, ela comenta: Jo, eu sempre tive certeza de que o João era o pai do meu filho. E agora, com tudo isso, parece que minha cabeça está uma bagunça. Jo a observa com atenção, cruzando os braços, e responde: você está numa situação complicada mesmo, Kaká. Mas não adianta se torturar agora. Espera o resultado e depois decide o que fazer. Kaká, claramente aflita, murmura: eu só quero que tudo isso acabe logo. Essa espera está me matando. Jo coloca a mão no ombro dela, tentando oferecer apoio, e fala com um sorriso encorajador: vai dar tudo certo. Seja lá quem for o pai, você é forte o suficiente para lidar com isso. Kaká esboça um sorriso fraco, agradecida pelas palavras de Jo, mas ainda não consegue esconder o peso que carrega. Depois de dias de tensão, o resultado do exame de DNA finalmente fica pronto. João chega à mansão de Violeta no final da tarde, vestindo uma expressão de ansiedade, mas tentando disfarçar o nervosismo. Violeta o recebe na porta, com um sorriso contido, embora seus olhos revelem a mesma ansiedade. Ela diz: chegou na hora certa, João. Vamos resolver essa história de uma vez. Na sala, Kaká já está sentada no sofá com o celular na mão, enquanto Osmar observa tudo de perto. O ambiente está tenso, mas ninguém diz nada, até Violeta comentar, cruzando os braços: e então, Kaká, vamos ver o resultado? Kaká respira fundo, claramente nervosa, e desbloqueia o celular. Ela acessa o site do laboratório e, após digitar algumas informações, o resultado finalmente aparece na tela. Seus olhos percorrem o documento e sua expressão muda para puro choque. Violeta, incapaz de conter a curiosidade, dá um passo à frente e insiste: e então, Kaká, o que diz aí? Kaká ainda processa a informação antes de finalmente levantar o olhar e anunciar, com a voz trêmula: o resultado deu que o pai do meu filho é o baixinho. Um silêncio toma conta da sala, enquanto todos tentam absorver a notícia. Violeta arregala os olhos, a mão indo automaticamente para a boca, e murmura: meu Deus, então eu vou ser avó.
Osmar, visivelmente surpreso, olha para Violeta e depois para Kaká, antes de brincar para aliviar o clima. Bom, parece que vou ser um vovô postiço. João, por outro lado, abaixa o olhar, claramente tentando esconder a mistura de surpresa e tristeza. Ele comenta: Eu não esperava por isso, mas pelo menos agora a gente sabe. Kaká olha para ele, visivelmente emocionada, e confessa: João, eu nunca imaginei isso. Eu tinha certeza que você era o pai. João ergue o olhar para ela, forçando um pequeno sorriso, e responde com calma: Tá tudo bem, Kaká. O importante é que a gente descobriu a tempo. Violeta, ainda em choque, se aproxima de Kaká e fala com a voz cheia de emoção: Kaká, eu quero que você saiba que agora você faz parte da minha família. Eu vou cuidar de você como uma filha. E pode ter certeza de uma coisa: eu vou ser a melhor avó que esse bebê poderia ter. As palavras de Violeta deixam Kaká visivelmente tocada, e seus olhos se enchem de lágrimas. Ela murmura com a voz embargada: Obrigada, dona Violeta. Eu nem sei o que dizer. Enquanto isso, João observa a cena de longe, tentando processar seus próprios sentimentos. Após alguns segundos, ele decide se despedir, comentando: Bom, acho que meu papel aqui já foi cumprido. Vou deixar vocês comemorarem. Kaká o acompanha até a porta, sentindo um leve aperto no coração. Quando ele está prestes a sair, ela comenta baixinho: João, eu sinto muito que as coisas não tenham sido como a gente imaginava. Ele para, olhando para ela com um pequeno sorriso, e responde com sinceridade: Não precisa se desculpar, Kaká. A vida tem dessas coisas. Só cuida bem desse bebê, tá? Kaká assente, enquanto João se despede e vai embora. De volta à sala, Violeta já começa a falar animadamente sobre os planos para o neto, completamente radiante. Kaká tenta se concentrar na felicidade da futura avó, mas por dentro ainda lida com um turbilhão de emoções. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.